Olá, hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e você ouve a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Pazuello negociou Coronavac pelo triplo do preço. Passa de 100 o número de mortos após temporais na Alemanha. Bolsonaro segue sem previsão de alta. Quando ainda era ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello se reuniu com intermediadores que ofereceram doses da Coronavac pelo triplo do preço. No contrato com o Butantan, as doses saíram a $10 por dose, mas os intermediadores recebidos pelo então ministro ofereciam o imunizante a $28 a dose. O encontro, que ocorreu fora da agenda, contradiz uma fala do próprio Pazuello na CPI da pandemia. Ele disse à comissão que não negociava diretamente a compra de vacinas. A informação foi revelada pela Folha de São Paulo. Um vídeo publicado pelo jornal registrou os momentos finais da reunião. Na gravação, Pazuello diz que um intermediador, identificado como John, ofereceu ao governo 30 milhões de doses da Coronavac. Pazuello diz também que a reunião terminava com um memorando de entendimento já assinado e já com um compromisso do Ministério de fechar o negócio. O presidente Jair Bolsonaro postou hoje uma foto nas redes sociais em que aparece caminhando no corredor do hospital onde está em São Paulo. A imagem é acompanhada de um texto em que o presidente diz que logo retomará as atividades normais. O boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Vila Nova Star informa que Bolsonaro continua evoluindo bem, mas que ainda não há previsão de alta. O presidente passou a segunda noite no hospital em São Paulo, onde chegou transferido de Brasília. Na capital, ele tinha sido hospitalizado por causa de fortes dores abdominais causadas por um quadro de obstrução intestinal. Na quinta, o presidente teve retirado uma sonda nasogástrica que estava usando e os médicos informaram que Bolsonaro reiniciaria a alimentação nesta sexta-feira. A viúva do miliciano Adriano da Nóbrega disse a procuradores saber quem foi o mandante da execução da vereadora Marielle Franco, segundo reportagem da revista Veja. Júlia Melo Lotufo negocia uma delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com a publicação, ela relatou a participação de Adriano em uma dezena de homicídios encomendados e listou agentes públicos que teriam recebido propina para acobertar os crimes. Júlia está em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. O Ministério Público ainda não respondeu se aceita a delação. Já passa de 100 o número de mortos depois dos temporais e inundações no oeste da Alemanha. A cifra de vítimas vai subindo à medida que corpos são achados debaixo das casas que desabaram e nos deslizamentos de terra. No final desta tarde, eram contados 104 mortos. Mais de 1.300 pessoas são consideradas desaparecidas só no distrito de Ahrweiler, a 60 quilômetros de Colônia. Mas autoridades locais disseram que esta cifra alta possivelmente é fruto do colapso local da rede de telefonia móvel, que dificulta o contato com as pessoas. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, pediu hoje um firme comprometimento com a luta contra as mudanças climáticas. Ele afirmou que essa é a única alternativa para frear fenômenos meteorológicos extremos como o que afeta a Alemanha. As chuvas também castigaram a Bélgica, onde pelo menos 20 pessoas morreram e também há dezenas de desaparecidos. Foram afetadas também áreas da Holanda, França, Suíça e Luxemburgo, mas com menor intensidade. A Torre Eiffel, que é o principal cartão postal da França, foi reaberta hoje para o público. Ela ficou 8 meses fechada por causa da pandemia de coronavírus. Essa foi a primeira vez desde a Segunda Guerra que a Torre Eiffel ficou tanto tempo sem receber visitantes. A novidade faz parte do relaxamento das medidas sanitárias iniciado em junho pelo governo francês, que pôs fim ao toque de recolher e à obrigatoriedade de usar máscaras ao ar livre. Mas quem quiser visitar a atração tem que usar máscara. A capacidade também é limitada à metade. E a partir de quarta que vem, só sobe na Torre Eiffel quem tiver um passe comprovando vacinação ou um teste negativo para a Covid-19.
Já o governo do Reino Unido se prepara para mais aberturas, mas é alvo de críticas por causa disso. Especialistas internacionais condenaram o plano de Londres de abolir praticamente todas as restrições sanitárias na Inglaterra a partir dessa segunda-feira. Eles afirmaram que a medida é uma ameaça mundial. Os estudiosos argumentam que a Inglaterra é um centro global de transporte com voos entre diversas regiões, fazendo conexão por lá. Por isso, segundo cientistas, novas variantes surgidas no país podem rapidamente se disseminar pelo planeta. Entre os críticos estão assessores governamentais da Nova Zelândia, Israel e Itália. E mais 1.200 cientistas assinaram uma carta criticando a política para o coronavírus do governo do premier britânico Boris Johnson. Mais notícias você encontra no nosso site, acesse dw.com/Brasil.